Olá pessoal, professor Thiago Pereira aqui com mais uma aulinha aí da Física do Zero, preparatório, né, para o Enem. E eu acho que essa aula disparada é a mais importante de todas de Física Básica. Por que que ela é mais importante? Conversão de unidades. É aqui que o pessoal erra, é aqui que estão os erros aí na prova do Enem. Se você assistir essa aula, eu garanto para você que uma questão do Enem você já ganhou. Dentro desta aula já tem uma questão do Enem, certamente. Tá? A questão inteira, porque conversão de unidades é um assunto extremamente importante. No final dessa aula já não vai mais nem ser física básica, eu já vou aprofundar alguns tópicos, tá? No meio da aula também vou colocar um negócio um pouquinho mais aprofundadinho, dada a importância disso aqui. Então quem assistir essa aula não vai se arrepender, ok? Vamos lá então? Aulinha de conversão de unidades. Então unidades são aquelas letrinhas que aparecem após o valor numérico de uma grandeza. Então lá, 25 quilogramas, isso aqui é a unidade, ó. 10 metros por segundo ao quadrado, carga em coulombs, essas são as chamadas unidades. O sistema internacional, nós já discutimos bastante ele, mas vamos falar de novo, possui algumas unidades fundamentais. Comprimento, por exemplo, em metros, massa em quilograma, tempo em segundos, corrente elétrica em amperes, temperatura em Kelvin, quantidade de matéria em mol. Intensidade luminosa em candela, apesar de que nós não trabalhamos nenhuma grandeza com esse, mas ele pode cair numa questão de unidades aí, né? Olha só. Qual é a unidade utilizando somente as unidades fundamentais de força? Gente, força é massa vezes aceleração, tá? E até faltou aqui aceleração, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então eu vou usar aqui colchetes para representar as unidades. Quando eu coloco algo entre colchetes, estou falando unidade disso no SI. Como massa em quilogramas, eu vou ter quilograma vezes aceleração, metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de força. Depois vão descobrir que isso aqui vai ser homenageado como Newton. Mas, utilizando somente unidades fundamentais, esta é a unidade de força. Energia, vamos lá, unidade de energia, mgh. A massa em quilogramas, aqui a massa em quilogramas. A gravidade é um tipo de aceleração, metros por segundo ao quadrado. E a altura é um tipo de comprimento em metros. Vai ficar quilograma, metro vezes metro, metro quadrado, por segundo ao quadrado. Isso aqui recebe o nome de joule, tá? Pressão é força sobre área. A unidade de pressão é a unidade de força pela unidade de área. Então a unidade de pressão vai ser a unidade de força, essa aqui. Quilograma metro por segundo ao quadrado pela de área, que é metro quadrado. Então, vou colocar até o número 1 aqui embaixo. Vou manter a primeira, quilograma metro por segundo ao quadrado, e multiplicar pelo inverso da segunda, 1 por metro quadrado. Área é comprimento vezes comprimento, por isso que é metro quadrado, tá? Isso aqui corta com isso aqui, vai ficar quilograma por segundo ao quadrado metro. Então tá lá, e isso aqui recebe, por homenagem, a unidade Pascal. Então agora você já viu que o Newton, Joule e o Pascal são unidades, né, que receberam, são nomes aí de físicos, né, e homenagearam então eles, mas que tem as unidades aí fundamentais. Na verdade, com essas unidades aqui, eu consigo descrever todas, sem exceção, todas as grandezas da física, ok? Agora vamos transformar um pouco unidade de tempo. Ora, 1 hora para segundos. 1 hora são 60 minutos. Cada minuto é 60 segundos, então vai ser 60 vezes minuto, que é 60 segundos.
60 vezes 60, 1 hora dá 3.600 segundos. Agora, como é que eu transformo 3 horas, 42 minutos e 32 segundos para segundos? Ora, eu vou trocando aqui, ó. 3 horas. 3 horas são 3 vezes 3.600 segundos. Troquei hora por 3.600 segundos. 45 minutos. 45 vezes 60 segundos. Mais 32 segundos. 3 vezes 3.600 dá 10.800. Mais 45 vezes 60. 45 vezes 60 dá 2.700. Mais 32. Eu já sei que o 32 vai ficar lá no final, né? Vou fazer 2.700 mais 10.800 mais 32. Eu tenho 15.500. 13.532 segundos. Ok? Só esse segundo, não confundir com o número 5. Vou colocar pequenininho aqui. Agora tem uma tabela de conversão que eu acho interessante a gente saber. Tá? Aqui ele coloca metros, mas podia ser litros aqui também, tá? Podia ser gramas. Tá? Ela transforma quaisquer unidades. Então aqui, se eu estou em quilômetro, eu quero passar, por exemplo, para milímetro, eu vou multiplicando por 10. Né? Se eu estou em milímetro e quero passar para quilômetro, eu vou dividindo por 10. Tá, o tanto que é fácil. 30 centímetros para metros. 30 centímetros está aqui. Quero passar para metros. Eu vou dividindo por 10, dividindo por 10. Vai ser 30 dividido por 10, dividido por 10. Que é 30 dividido por 100, que é 0,3 metros. 40 quilômetros para centímetros. Quilômetro para centímetros, eu multiplico por 10, multiplico por 10, multiplico por 10, multiplico por 10 e multiplico por 10 5 vezes. Que dá 40 com 1, 2, 3, 4, 5 zeros centímetros. São 4 milhões de centímetros. 12 metros para milímetros. 12 metros. Está aqui. Para milímetro. Eu vou multiplicar por 10, multiplicar por 10, multiplicar por 10. $12.000 milímetros. Você vê que é tranquilo. Então, agora, eu tenho um pequeno problema na física. Às vezes, aparecem símbolos tipo nanômetros, micrômetros, que essa tabela não contempla. Então, essa tabela é boa? Ela é boa. Dá para usar? Dá. Gosto dela? Gosto. Mas ela é limitada. Porque aqui, ó, existe uma tabela de prefixos que, assim, vamos ser sinceros, o Enem, ele chega aqui, ó, mega, quilo, deca, com muito esforço o Enem chegaria aqui, ó. Mas aí, galera, seria uma anomalia da prova do Enem chegar aqui, ó. Então a prova do Enem, na verdade, chega aqui e com muito esforço chegaria nessa parte vermelha. Aqui trabalha-se bastante e com muito esforço, só lá em capacitores, chegaríamos aqui. Então esses que estão em amarelos são importantes você lembrar para sua prova. Então lembrar. Ah, professor, não vou lembrar todos. Se você não quer lembrar todos, então tem ainda uns mais importantes ainda. Esses aqui eu quero que você lembre. Ó, esse aqui e esse aqui.
são os três mais importantes, mili, cent e quilo. Tá? Então, o que acontece? O 10 elevado a 1, ele significa deca. Então, se eu tenho, por exemplo, quilo significa 10 ao cubo. Quilo é 10 ao cubo. Por exemplo, você recebeu 1.000 de likes no Instagram. Tá? Se você recebeu 1.000 de likes, você recebeu 1000 likes. 1000 curtidas. Ok? Então, olha só como faz para tirar o prefixo. Esse cent, ele vale 10 a menos 2. Então, simplesmente troca o cent por 10 a menos 2. Só isso. O quilo, ele vale 10 ao cubo. Então, simplesmente troca o quilo por 10 ao cubo. Tá? Aí você precisa saber notação científica. Se você não assistiu na sala de notação científica, você vai ter alguns problemas aqui. Então, te aconselho a saber um pouquinho de notação científica. O mega vale 10 a sexta. Então, troca. Tá lá. Agora, para colocar o prefixo, você vai colocar o inverso dele junto. Por quê? Se eu vou multiplicar isso aqui por alguma coisa, que seja multiplicar pelo número 1. Se eu multiplicar pelo número 1, não muda nada. Então, ó, se eu quero multiplicar por 1, se eu vou colocar o quilo, por exemplo, do lado do quilo eu tenho que colocar o 10 a menos 3. Porque, ora, o quilo é 10 ao cubo. Se eu colocar do lado dele 10 a menos 3, esses caras valem 1. Vale 10 a 0, que é 1. Então, quando eu vou colocar um prefixo, eu coloco junto o inverso dele. Você coloca o prefixo e o inverso. Por exemplo, 600 metros para quilômetros. 600 metros, eu quero colocar o prefixo quilo. Eu coloco o quilo vale 10 ao cubo. Eu quero colocar o inverso disso. O inverso de 10 ao cubo é 10 a menos 3. Quero colocar o prefixo mili, 4,3 litros. Se eu vou colocar o prefixo mili, eu tenho que colocar o inverso dele. Ó. Mili vale 10 a menos 3. Eu tenho que colocar o inverso dele, que é 10 ao cubo. 0,2 km para centímetro. Primeiro eu vou tirar o prefixo quilo aqui. Não pode ter dois prefixos. Quilo é 10 ao cubo. Agora, opa. Agora eu vou colocar o prefixo cent. Vou dar uma afastada. Vou colocar o cent, que vale 10 a menos 2. Opa, vou colocar o cent, que vale 10 a menos 2. E o inverso dele, ó, cent, vale 10 a menos 2. E junto com ele o inverso, que é 10 ao quadrado. É assim que se coloca prefixos. Agora, para converter unidades de área e volume, nós vamos colocar o prefixo e a unidade entre parênteses e utilizar as regrinhas de prefixo. Então, olha lá. 30 centímetros quadrados para metros quadrados. Primeira coisa que eu faço é colocar entre parênteses. Vai ficar 30. O cent vale 10 a menos 2 metros quadrados. Vai ficar 30. 10 a menos 2 vezes 2. 10 a menos 4 metros quadrados. Professor, não entendi essas regras. Veja a aula de notação científica. Você pulou uma aula aí. Se você não entendeu essas regras, então dá uma olhada lá. 0,1 milímetros cúbicos para metros cúbicos. Ora, escreve entre parênteses aqui, ó. E esse mili vale 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 ao cubo fica 10 a menos 6. Que eu multiplico, né? E o metro vai ao cubo. Aqui 0,1 km quadrado para centímetro quadrado. Primeiro eu vou tirar esse prefixo. Colocar esse aqui. 10 ao cubo metros quadrados. Vai ficar 0,1. 3 vezes 2, 6 metros quadrados. Agora,
eu vou abrir isso aqui e vou colocar o prefixo cent junto com o inverso dele. Cent é 10 a menos 2, junto com o inverso 10 ao quadrado, e vou levar ao quadrado. Vai ficar 0,1 vezes 10 a sexta vezes 10 ao quadrado vezes 2 dá 10 a quarta. Vai ficar cent quadrado metro quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que centímetro quadrado. 6 mais 4, 10. Centímetro quadrado. Agora, para transformar unidades compostas, você vai multiplicar o valor delas por frações de valor unitário. Tá? Com unidades equivalentes, né, iguais no numerador e denominador. Por exemplo, você vai multiplicar 1 quilômetro, que vale 1000 metros. Isso aqui vale 1. Então isso aqui não altera o valor de nada nunca, se eu multiplicar qualquer coisa por isso. Então vamos lá, 30 km por hora para metros por segundo. Para transformar isso aqui, eu vou cancelar o horas que está aqui embaixo, colocando hora em cima. Uma hora são 3.600 segundos, de modo que isso aqui vale 1. Então, estou multiplicando por 1. 1 quilômetro, vou colocar o quilômetro embaixo, 1000 metros. Então, quando eu corto quilômetro com quilômetro, hora com hora, coloquei o quilômetro embaixo de propósito e hora em cima de propósito, eu vou ter 30 vezes 1000 dividido por 3.600 metros por segundo. Dividindo por 1000 em cima, dividindo por 1000 embaixo, eu vou ser 30 vezes 1 sobre 3,6. Só para você ver, ó, que eu estou dividindo por 3,6, como eu vou ensinar para vocês nas aulas comuns. Então fica 30 dividido por 3,6 metros por segundo. 30 dividido por 3,6 dá 8,33 metros por segundo. Depois a gente vai ver o método mais fácil, né? Que passar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6, que é o que nós fizemos ali de uma maneira escondida. 40 gramas por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Tem então 40 gramas por centímetro cúbico. Então veja, eu vou tirar o centímetro cúbico, vou colocar ele em cima. O centímetro cúbico vai ser 10 a menos 2 metros ao cubo, vezes, vou tirar o grama, vou escrever 1000 gramas, 1 quilograma. Corta grama com grama, corta centímetro cúbico, sobrou 40. 10 a menos 2 ao cubo dá 10 a menos 6. Tem um 1000 aqui que é 10 ao cubo ainda. E esqueci que esse metro vai ao cubo ainda. Tem 1 quilograma ali. Então 10 menos 6 com 10 ao cubo, 40, 10 a menos 3 quilograma por metro cúbico. Eu só puxei esse e esse para a direita. O 10 a menos 3 sobe, dá 40 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Você vê que isso aqui já é um pouco mais avançado, né? Na verdade, se eu quiser fazer gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, eu simplesmente multiplico por 1000. O contrário, eu divido por 1000. Né? Entramos num aspecto aí um tanto quanto avançado. Mas é isso. Pelo menos eu pude trabalhar com conversões de unidades mais elaboradas aí com vocês, ok? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. Essa aula de conversão de unidades, eu achei ela, como eu volto a repetir, a mais importante de todas. Gostou? Vai lá e dá um like na aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!